Boa noite, queridos. Nós estamos estudando uma série de mensagens em Gênesis e na vida de altos e baixos de Abraão e Sara. Nós vimos na semana passada 4 verdades a respeito do agir do nosso Deus. Nós aprendemos que Deus cumpre as suas promessas em primeiro lugar. Depois vimos também que Deus exige uma obediência irrestrita dos seus filhos. Em terceiro lugar, nós vimos que Deus traz alegria para aqueles que o seguem. E por fim, vimos Deus demonstrando o seu poder, porque para ele não existe impossíveis. Na segunda parte da mensagem, nós estudamos esses estados de humor por que passaram esse casal Abraão e Sara. Eles iniciaram um contexto de alegria, mas logo surge um conflito. E desse conflito vem então a tristeza. E como consequência, essa tristeza vem como consequência de um pecado que eles tinham cometido lá atrás. Mas nós vimos que Deus, mesmo assim, providencia consolo para Abraão. Na semana passada eu disse que todos nós estamos sujeitos a essas mesmas situações, a esses mesmos estados de espírito ou de humor: alegria, conflito, tristeza e consolo. E por isso eu enfatizei que, apesar das circunstâncias em que nós vivemos, nós deveríamos confiar em Deus e saber que Ele nunca sai do controle. Hoje, antes de continuarmos em Gênesis capítulo 21, eu decidi explicar de uma maneira um pouco mais aprofundada aquilo que Paulo quis dizer em Gálatas 4, quando ele comentou essa história dos 2 filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac e Ismael. Em Gênesis, o casal estava dando uma festa para comemorar o desmame de Isaac. E Ismael caçoava de Isaac. Sara perde a paciência e pede para Abraão expulsar tanto Agar quanto Ismael, seu filho, do meio deles. Sara com certeza errou quando pediu para Abraão possuir Agar, pensando que talvez assim formasse família por meio dos filhos dela. Mas agora ela acerta quando pede para Abraão despedir esses 2 de sua casa. E eu vou explicar por quê. O apóstolo Paulo, como nós vimos na semana passada, ele deu um sentido espiritual para essa passagem, dizendo que Ismael representava o nascimento na carne. E, portanto, ele era sujeito à lei de Moisés, enquanto que Isaac representava o nascimento da promessa e, por isso, estava debaixo da graça de Deus. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem de hoje, o seguinte: lei e graça. Essas 2 alianças que são representadas aqui em Gálatas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4, e o texto que eu vou pregar hoje é Gálatas capítulo 4, versos 21 até verso 31. Abra sua Bíblia lá comigo em Gálatas 4. A palavra de Deus nos diz assim: Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, diz Paulo, ilustrativas. Porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura?
Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da escrava, não da escrava, mas sim da livre. Até aqui a palavra de Deus, texto que vai nos ensinar sobre a lei e a graça. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir para o nosso Deus nos ensinar através da sua palavra nessa noite. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por mais um momento na tua presença, diante da tua palavra, e te pedimos, Senhor, para que o Senhor fale conosco através dessa carta de Paulo aos Gálatas, desse ensino que começa lá em Gênesis, mas que tem a sua progressão, uma revelação ainda maior dada por Paulo aqui em Gálatas. Nos ajude, Senhor, a aprender com o apóstolo Paulo, aprender lições práticas para a nossa vida hoje. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Sara, a mãe de Isaque, representava então a graça, ou a Jerusalém celestial. E Agar, a mãe de Ismael, representa a lei, a Jerusalém terrestre em escravidão. Nós vamos explicar tudo isso aqui direitinho ao longo dos versículos, né? Vamos juntos entender essa ilustração do apóstolo Paulo no dia de hoje. Mas eu quero já adiantar para vocês que a principal lição que Paulo está querendo transmitir aqui para os cristãos ali de Gálatas é que os filhos de Deus devem viver sobre as bênçãos da graça e não sobre a escravidão da lei. Os filhos de Deus devem viver sobre as bênçãos da graça e não sobre a escravidão da lei. Paulo faz aqui o que ele mesmo chamou de alegórico ou ilustrativo. Se não fosse por Paulo ter escrito esse texto de hoje, apenas com aquele texto lá de Gênesis, nós não poderíamos afirmar o que ele disse a respeito de Agar, Sara, Isaque e Ismael. É o texto de Gálatas que vai nos dar esse segundo sentido. Paulo, ao longo da carta dos Gálatas, aos Gálatas ali, ele vem falando sobre a liberdade que nós temos em Cristo e da justificação pela fé, da salvação que acontece pela graça e não pelos méritos humanos. No texto de hoje, Paulo usa esse recurso que é incomum para nós. A forma como nós interpretamos a Bíblia é sempre de maneira literal. Paulo interpretou de maneira alegórica. Nós não temos autoridade para fazer isso, mas ele, na posição de apóstolo, tem essa autoridade, porque ele na verdade, está trazendo uma nova revelação. Mas isso também era comum entre judeus e gentios daquela época, né? O uso de alegorias. Dessa forma, então, Paulo, depois de ter explicado várias vezes na carta aos Gálatas essa verdade, né, da salvação pela fé, aqui no capítulo 4 ele decide usar essa ilustração para que a igreja ouvinte, os Gálatas ali, não caíssem mais nos enganos dos judaizantes. Esses judeus, né, que defendiam a observação de costumes da lei além de seguir a Cristo, né? Defendiam que a salvação só poderia vir para os judeus se eles fizessem as duas coisas. E Paulo então vai dizer que a salvação estava à disposição dos Gálatas sem que eles tivessem nenhuma necessidade de guardar a lei, sem seguir regras de homens, restrições alimentares. Pelo contrário, ele vai dizer que a única regra que seria aceita por Deus para se relacionar com ele é o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz. Judeus e gentios da época, como eu disse, eles gostavam desse tipo de ensino, né, por meio de alegoria. Então Paulo vai usar essa ferramenta para explicar a salvação pela fé mais uma vez. Na história de hoje, então, nós vemos Paulo apresentar duas mulheres, dois filhos e duas realidades espirituais bem diferentes. Sara e Isaque são descritos como representantes de todo o povo livre, os filhos da promessa que vivem pela fé e não pelas obras. Enquanto que Agar e Ismael representam todos aqueles que vivem espiritualmente escravizados, que vivem sob o jugo da lei e das obras. Aqueles judeus ouvintes de Paulo
se orgulhavam e se gabavam de serem descendentes de Abraão pela carne. Eles gostavam de se auto-intitular filhos de Abraão. Mas Paulo vai mostrar para eles que a descendência física não é a mais importante, pois Abraão teve 2 filhos e Ismael, que era filho da carne, mas também filho da escrava, ele foi expulso e não vai ser herdeiro da promessa. Paulo queria demonstrar que não era importante ser um descendente físico, mas sim ter a mesma fé que teve Abraão. Vamos então ao texto novamente. Para você que vai anotar, né, a mensagem de hoje, eu vou fazer hoje diferente do que a gente costuma fazer. Geralmente a gente divide em pontos, né, e vai anunciando os pontos. Eu quero hoje comentar versículo por versículo, né? Então você precisa colocar aí na sua anotação, né? Versículo, eu vou separar por grupos de versículos, né? Então você escreve aí, versículos 22 e 23, eu vou ler esses 2 versículos e fazer uma explicação sobre eles, e assim eu vou até o verso 31, tá bom? Então, versos 22 e 23 dizem assim: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante promessa. Ou seja, Ismael era fruto do poder natural de Abraão e Agar de gerar filhos. Ele foi gerado segundo a carne, segundo a capacidade deles, tanto Abraão quanto Agar. Já Isaac foi gerado de uma forma sobrenatural. A Bíblia nos diz, né, que houve uma intervenção de Deus. Abraão já tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos e era estéril até aquele momento. Eles não tinham a menor condição de gerar filhos. Em Romanos, capítulo 4, Paulo vai dizer que o corpo deles já estava amortecido. Assim, Isaque, que é o filho da promessa, foi gerado de uma forma extraordinária por Deus. Ismael representa os gerados segundo a carne, como eu disse, mas Isaque, os gerados segundo o Espírito. Ismael vai representar aqueles que vivem confiantes em suas próprias obras, aqueles que acreditam que o seu próprio esforço vai levá-los a um relacionamento com Deus, que os seus próprios recursos são capazes de salvá-los. Mas Isaque, o filho da promessa, gerado segundo o Espírito, representa todo o crente que é gerado pela fé, nascido do Espírito. Ismael é símbolo da lei, enquanto que Isaque é símbolo da graça do nosso Deus. Essas são as distinções entre os filhos de Abraão. E no versículo 24, então, o próximo versículo aí, vamos ler também versículo 24. Nós continuamos com essa história. Paulo diz assim: essas coisas são alegóricas, ilustrativas, como já disse. Porque essas mulheres, na verdade, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Vamos parar por aqui, para a gente ver a outra. O que Paulo está dizendo aqui? Aqueles que nasceram na escravidão da lei, só podem ser escravos, pois não existia a chance de uma escrava gerar um filho que fosse livre. E Paulo aqui está dizendo então que aqueles que nascem de Agar, nascem apenas da carne, são escravos e por isso nascem seguindo as obras, se tornam escravos das obras e elas não podem salvar ninguém. E quando ele fala isso, né, ele espera que os judeus convertidos ali na igreja de Gálatas, né, eles entendam isso, né, porque ele desafia logo no início, com o primeiro versículo, né, ele vai dizer assim para os seus ouvintes, né, verso 21, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, né, vocês estão querendo agora seguir esses costumes da lei, acaso não ouvis a lei? Então, em outras palavras, né, vocês que conhecem a lei, como é que vocês, entendendo essas coisas, agora querem ainda se manterem subordinados a ela, né, a lei?
A lei, embora tenha sido dada por Deus para esse povo refrear o seu pecado, a lei seria incapaz de salvar qualquer um deles. O próprio Abraão, né, foi salvo pela fé. Foi justificado, né, diz o texto, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A lei faria com que aquelas pessoas, ao verem a sua incapacidade de cumpri-la, né, de atingir esse padrão excelente do nosso Deus, a lei faria com que estes corressem para o Messias, para Cristo, porque somente Ele tem condições de salvar o pecador. Você já entendeu essa verdade? De que Cristo é o único caminho que pode levar o homem pecador até Deus. Você já entendeu essas coisas? Mas Paulo, no texto de hoje, ainda fala sobre essas duas alianças. Começa no verso 4 que nós lemos, e no verso 24 e vai até o 25, né? Paulo vai dizer que uma aliança se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. E aí ele continua explicando, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. A Jerusalém dos dias de Paulo, né, enquanto ele escreve essa carta aqui e fala com os Gálatas, ela se parecia com Agar, a escrava. Ela se parecia com o Monte Sinai, uma região desértica. E Paulo faz menção aqui desse Israel incrédulo que rejeitava a Cristo e também o seu evangelho. O Sinai e o deserto representam aqui uma região uma religião fundamentada nas obras, no mérito, na capacidade humana, ou seja, uma religião que escravizava todo um povo. É possível que Paulo aqui também tivesse em mente os cristãos nominais, aqueles judeus que se diziam cristãos, mas que ainda defendiam a guarda de uma série de leis para se relacionarem com Deus. Agar, a mãe de Ismael, é colocada por Paulo aqui como símbolo dessa aliança do Antigo Testamento, onde tudo dependia do homem e ele tinha que viver conforme a lei para ser aceito por Deus. A lei exigia perfeição e como ninguém consegue cumpri-la, ela trazia, na verdade, condenação. Por isso eu digo que a lei não salva, mas escraviza. Queridos, quando uma pessoa baseia a sua salvação, seu relacionamento com Deus, nos seus próprios esforços, ela se engana totalmente. Pois qualquer um de nós, na nossa própria força, é incapaz de cumprir a lei. Essas pessoas geralmente acreditam que estão a caminho dessa terra celestial, mas elas estão indo, na verdade, em direção ao deserto, na Arábia. Infelizmente, é assim que vive todo aquele que confia nos seus próprios méritos para se relacionar com Deus. Uma vida de sequidão, uma vida de escravidão. Seguindo aqui no texto, no versículo 26, então nós vamos ter a segunda aliança, né? Falei da primeira que é Agar, agora a segunda aliança no verso 26 diz assim, mas a Jerusalém lá de cima, tá vendo? Então aqui a segunda aliança, né? Ela é livre, Paulo vai dizer, a qual é nossa mãe. É importante mencionar aqui, né, que essa Jerusalém lá de cima não é a nova Jerusalém futura, mas Paulo está falando de uma Jerusalém espiritual, né, de uma condição espiritual para todos aqueles que vivem debaixo da graça. Nós sabemos, né, que o nosso, ele menciona aqui, né, aquela que é lá de cima, né, uma menção aos céus. Nós sabemos que o nosso Salvador vive nos céus. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos também já estão lá nos céus. E nós esperamos, temos essa esperança de que um dia estaremos lá também, onde então nós receberemos a herança do nosso Deus. Nós somos filhos dessa mãe que é livre, Sara. Somos filhos da promessa e representados aqui na história, né, por essa Jerusalém celestial.
O texto continua, e no versículo 27 nós lemos o seguinte: porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Esse versículo, mais uma vez, reflete a história de Sara, né, que embora fosse fértil no começo e aparentemente abandonada a favor da outra, que era Agar, ela foi abençoada no tempo determinado por Deus, com uma descendência maior do que a de Agar. A promessa dada a Sara se cumpriu, de modo que Isaque se tornou o seu descendente, e a partir da sua descendência, né, ele se multiplicou até que nasceu Jesus Cristo. E em Cristo, todos os povos da terra são abençoados. Usando a ilustração aqui, né, filhos de Abraão e Sara, né, filhos da promessa, da linhagem que Deus separou para trazer o nosso Redentor, Jesus Cristo. Aquilo que foi prometido para Abraão está sendo aqui, então, aplicado aos Gálatas e, felizmente, vale para nós também. Cristo representa a salvação, vida mediante a promessa e também o agir de Deus por meio da graça e não por meio das obras. Caminhando mais um pouco no texto, versículo 28, então nós lemos: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então, pensando no texto de hoje, se eu fosse dividir esse texto, né, em grandes partes, eu diria que nos versículos 21 e 22 nós vemos Paulo relembrando aquela história lá de Gênesis 21. Depois, nos versos 23 a 27, Paulo fala dessa alegoria, dando um sentido espiritual para a história de Gênesis. E a partir agora do verso 28 até 31, Paulo vai nos dar a aplicação do seu texto. Mais uma vez, verso 28, né? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Paulo aqui, de maneira carinhosa, né? Ele chama os seus ouvintes de irmãos para dizer que eles não são filhos da escrava, que eles não estão mais sujeitos à lei, de que eles são, sim, filhos da promessa. Ele quer dizer, para nós também, né? Vocês nasceram do alto, vocês um dia nasceram do Espírito. E não nasceram da carne somente, né? Vocês são genuínos filhos de Abraão, pois têm a mesma fé que ele teve. Isso é uma verdade na sua vida, esse novo nascimento em Cristo, pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando ali com os Gálatas, que se aplica a nós se um dia entendemos essa verdade e nos entregamos ao senhorio de Cristo. Paulo está enfatizando a necessidade de rejeitar a ideia desses judaizantes que diziam, né, que era preciso fazer alguma coisa para merecer ou então para manter a sua salvação. Será que nos nossos dias também não existem pessoas ensinando essas coisas? A necessidade da obediência, a necessidade de guardar dias, a necessidade de se privar de alimentos, a necessidade de cumprir parte da lei para que você alcance a salvação, a necessidade de boas obras. O legalismo, que também é combatido por Paulo aqui nesse texto, se trata de pegar uma prática que não é necessariamente ruim, mas dar a ela um status de palavra de Deus, um pré-requisito para se relacionar com Deus, ignorando assim o sacrifício de Jesus na cruz. Nós sabemos que essa é uma verdade, né? E vimos como os fariseus não tinham entendido isso, porque apesar deles viverem padrões morais elevadíssimos, eles acabaram condenados porque também crucificaram Jesus Cristo, não entenderam a salvação pela fé. Eles se achavam mais espirituais que todo o resto do povo, mas não conseguiram entender a graça salvadora do nosso Deus.
Caminhando mais um pouco, versículo 29, Paulo ainda diz: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Lembra a história de Ismael perseguindo Isaque, não é? Como outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Isaque, assim também agora. Então, nós aplicamos isso, né, esse versículo na semana passada, lembrando que, da mesma forma que Ismael caçoava de Isaque, nós cristãos também somos alvo de perseguição daqueles que são nascidos da carne. Assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, por toda a história do cristianismo e ainda nos dias de hoje, passa por grande perseguição. Às vezes ela é mais velada, mas muitas vezes ela é aberta, né, e descarada. Durante um tempo, parece que a humanidade ficou mais aberta às coisas espirituais, mas não ao Evangelho, né? Só a essa multiplicidade de crenças por causa do relativismo. Mas hoje em dia nós vemos ataques diretos à igreja. E parece que, mais uma vez, a sociedade sem Cristo tem se fechado contra a fé cristã, contra os ensinos da fé cristã, a sã doutrina. Mas junto com essa dor toda, né, porque passa a igreja, Deus também garante a alegria da herança. É isso que diz o final do texto, nos versos 30 a 31. A palavra de Deus aqui diz: contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Queridos, se nós somos filhos da livre, nós temos direito à herança. Nós podemos esperar que um dia nós vamos receber essa herança. Porque o filho da escrava, ele não vai herdar nada conosco. Ele vai ser lançado fora, ele não tem direito à herança. É curioso que quando a gente vai olhar mais para frente, né, alguns capítulos à frente, Abraão vai ser desafiado a sacrificar o seu próprio filho, né? Vocês conhecem a história. E ali Deus diz, né, que Abraão pede para que ele sacrificasse o seu único filho. Mas Ismael? Ismael não foi considerado o filho de Abraão, o filho da promessa. É disso que Paulo aqui está dizendo, né, está falando. Os filhos da promessa vão receber a herança, mas os filhos da escrava não têm direito à herança diante do Pai. Pelo contrário, vai ser lançado fora, como diz o texto. Ao mesmo tempo que somos rejeitados pelos homens, somos amados por Deus como os seus filhos e também como seus herdeiros. Concluindo então esse ponto, eu digo, não tem como vivermos a nossa fé em Cristo confiando nessas duas alianças, confiando nas obras, nas minhas próprias obras, nas obras da carne e, ao mesmo tempo, confiando nas obras de Cristo, né? Nessa fé, tendo fé em Cristo e nas suas obras. Por isso a solução, né, de Sara estava correta em separar Agar e o seu filho, pois não pode haver harmonia entre a fé nas obras de Cristo e a fé em nossas próprias obras. A herança de Deus não é para os zombadores. A herança de Deus não é para os perseguidores, mas sim para os filhos da livre, para os filhos da promessa. Os conflitos dentro do lar de Abraão poderiam ter sido resolvidos de outras maneiras. Fiquei pensando nisso, né? Uma forma era se o próprio Isaac fosse mandado embora. Chegou depois e agora ele é mandado embora. O que seria um absurdo, né? Um bebê tão esperado por Sara, e era ele que representava as promessas de Deus para aquele casal, né? Então rejeitar Isaac seria rejeitar as promessas de Deus na vida do casal. Uma outra solução é que Isaac e Ismael se mantivessem juntos, né? Vivessem juntos. Mas como nós vimos aqui,
não é possível haver harmonia entre o filho da promessa e o filho da lei. A palavra de Deus vai demonstrar isso ao longo de todo o Antigo Testamento, como Deus pede para o povo se manter afastado de outros povos. E depois acontece no Novo Testamento também, a gente tem instruções, né, de que as más conversações corrompem os bons costumes, de que nós não deveríamos ter intimidade com aqueles que não são seguidores de Cristo. Existe essa separação entre luz e trevas. E por fim, né, mais uma opção, né? O que poderia ser feito? Então Isaac poderia ser mandado embora, eles poderiam ficar vivendo juntos na casa, se isso fosse possível. A natureza de Ismael poderia ser transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Mas, como nós vimos no texto, Deus não escolheu Ismael, mas sim escolheu Isaac. E a solução que nós vamos ver na semana que vem, né, que foi permitida por Deus, ali no versículo 12 de Gênesis 21, foi a solução de mandá-la embora com seu filho. Deus diz para Abraão: não te pareça isso mal, Abraão. Atende a tudo quanto Sara te pedir. Então a solução, que está no versículo 14, que nós não vamos entrar na semana que vem, no pastor Rubens, foi expulsar Ismael e a sua mãe do acampamento e tornar Isaque o único herdeiro de Abraão. Eu quero concluir a mensagem de hoje com algumas afirmações a respeito da lei representada por Agar e a graça representada por Sara. Então agora eu vou te dar alguns pontos, né, para você que está anotando. Então, conclusões a respeito de afirmações, né, da lei representada por Agar e a graça representada por Sara. A primeira conclusão, primeira afirmação. A lei foi acrescentada à promessa. Deixa eu explicar isso aqui que eu coloquei como título. Lembra que lá em Gênesis 15, Agar se torna, né, concubina de Abraão. E com isso ela troca, né, o seu status. Ela era uma escrava de Sara e agora ela passa a ser alguém agregada à família de Abraão. Então, usando a figura que Paulo nos traz aqui em Gálatas, nós podemos dizer que a lei, que é Agar, foi acrescentada ao lado dessa promessa que Deus já havia feito, né, para Abraão e Sara. Então, a lei foi acrescentada à promessa. Deus não começou o seu relacionamento com o homem debaixo da lei, mas ele começou com a graça. Vamos voltar na história. Capítulo 1 de Gênesis, né? Adão e Eva começaram num ambiente de total graça de Deus. Eles podiam usufruir de toda a criação. A criação foi feita para que eles desfrutassem dessa graça de Deus. Eles desfrutavam da presença de Deus. Na virada do dia, né? Deus vinha se encontrar com eles. A única regra que eles tinham ali, que foi colocada como teste, a única restrição, então, era um fruto, né, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, para testar a obediência deles. E eles não fizeram bom uso dessa graça, dessa liberdade. Mas Deus, após a queda de Adão e Eva, ele continua demonstrando a sua graça. Ele fez isso na vida de Sete, na vida de Noé, na vida de Sem, na vida de Abraão. Nós vimos essas histórias até aqui. Na vida de Isaac e Jacó nós vamos ver ainda. E mais para frente a gente sabe, né, que depois do povo de Israel ficar preso durante 400 anos na escravidão, Deus dá livramento a esse povo por amor a Abraão. Deus dá livramento a esse povo para cumprir a sua promessa de um dia vir o Redentor. Ele mostra a sua provisão para com aquele povo. Ele institui os sacrifícios para poder se relacionar com o povo, o sacerdócio. Tudo isso demonstra a graça de Deus. Então, a lei tinha um caráter temporário. Mas antes de Moisés dar essa lei para o povo, a nação de Israel já desfrutava de um relacionamento debaixo da graça de Deus.
e desfrutava desse relacionamento por causa das promessas feitas aos patriarcas. Então, queridos, repetindo, nós cristãos, os filhos de Deus, devemos viver sobre as bênçãos da graça e não sobre a escravidão da lei. Não debaixo de regras de homens, mas debaixo da graça do nosso Deus. Em segundo lugar, a lei realça a graça. No texto de Gálatas, fica evidente que Agar, a escrava, é representante da lei. E nós vemos em Gênesis que ela foi expulsa, dando lugar à graça, né? Que é Sara. Não é? Qual foi então a razão de existir da lei, né? De ser da lei? Essa pergunta que o apóstolo Paulo também faz lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 19, que logo em seguida ele responde dizendo que a lei foi como um aio, um tutor para manter aquela jovem nação de Israel sob o controle e prepará-la para a vinda do Redentor, do Messias prometido. Vamos ver juntos, né, esse texto, Gálatas 3:19, depois 24 e 25. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, a resposta está aí, né? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não é a lei que salva, mas é a fé a partir de Cristo Jesus. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados à lei, ao aio, né? Não, nós não precisamos seguir a lei para sermos considerados santos, separados por Deus. E por que não precisamos dela? Porque nós somos considerados santos agora pela graça, em Cristo Jesus, pela fé, né, em Cristo Jesus, mas também pela graça. A lei, então, foi dada para revelar o pecado que está no nosso coração, na nossa vida, mas não para nos redimir desse pecado. Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 20, vai dizer que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei me dá conhecimento do pecado, mas não me justifica dele. A lei revela a nossa necessidade da graça de Deus, como acabamos de ver. E a graça nos salva de modo independente das nossas obras. É por fé e não por obras. Romanos 3:28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, queridos, a ideia de sermos aceitos por Deus por causa das nossas atitudes está totalmente errada. A ideia de que eu preciso trabalhar para manter a minha salvação é antibíblica. Assim, a nossa salvação é pela graça, é um presente, e não pela lei. Não é algo que eu preciso trabalhar, nem para conquistá-la, nem para mantê-la. Isso nos leva ao terceiro fato aqui a respeito sobre a lei. Eu disse, né, a lei não pode nos vivificar. Se nós pensarmos no plano original de Deus, Agar não deveria ter tido um filho com Abraão. Se nós pensarmos em Agar, como Paulo diz, né, representante da lei, sabemos que ela não pode dar aquilo que só Cristo pode dar, que é a vida, nos vivificar. Mais uma vez, né, Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, verso 21, a segunda parte do versículo, né? Gálatas 3, 21, fala sobre isso. Paulo diz: se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Pelo contrário, né, Paulo nos ensina que não é pela lei, não existe uma lei que traz justiça, mas sim é a graça que é nos concedida no Filho da promessa.
Texto bem conhecido de todos nós é Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ninguém assim ensoberbeça, ninguém diga que mereceu essa salvação. A lei não pode nos vivificar. Isso nos leva ao quarto e último fato aqui a respeito da lei. Ao seguir a lei, nos tornamos escravos. Agar deu à luz a um escravo. Se nós decidirmos viver pela lei, nos tornamos também escravos, filhos de Agar. Porque a lei gera a escravidão e não a liberdade. Em João, capítulo 8, versículo 36, lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: de quem você é filho? Você é filho de Agar e sente esse peso? Você se sente escravo, preso numa série de regras que você tem que cumprir para agradar a Deus no seu dia a dia? Ou você é um liberto em Jesus Cristo? Você de fato se tornou um dia o filho da promessa, confiando em Jesus Cristo e não nas suas obras, nos seus méritos, na sua frequência na igreja ou em tudo aquilo que você faz achando que depende disso a sua salvação. De quem você é filho? Da graça ou da lei? Os filhos da promessa não precisam se submeter a nenhum tipo de lei religiosa para se tornarem semelhantes a Cristo, pois é Cristo quem nos transforma. Ele nasce, nós temos um novo nascimento, né? E ele transforma a nossa vida, ele habita em nós e nos transforma, não de fora para dentro, né? Mas pelo contrário, de dentro para fora. Para encerrar, eu quero fazer agora uma reflexão com você que tem essa convicção de que é filho da promessa. Você que é o filho livre, não é? E a reflexão aqui para nós, que um dia fizemos essa decisão de andar com Cristo e por isso fomos libertos por Ele, eu quero te perguntar o que você tem feito com a sua liberdade. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa liberdade. Quando nós falamos em liberdade, eu penso que uma luz, como um farol de trânsito, né, uma luz amarela precisa acender na nossa mente e nos dizer: preste atenção, cuidado, porque liberdade não é sinônimo de libertinagem. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A liberdade pregada pelo mundo afora, na maioria das vezes, nos leva à escravidão e não à liberdade. Escravidão de vícios, escravidão de maus hábitos, do consumismo, do distanciamento de Deus. Então, queridos, não se engane. É para outro tipo de liberdade que Cristo nos salvou. Um teste simples para avaliar se você tem usado bem a sua liberdade é responder a seguinte pergunta: para onde a sua liberdade tem te levado? Para mais perto de Deus? Ou para mais longe, né? Para mais distante de Deus? Para onde a sua liberdade está te levando? Vamos orar e agradecer a Deus por esse texto. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez por essa história tão cheia de detalhes que o apóstolo Paulo coloca aqui para os Gálatas e que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a salvação pela graça e a necessidade de vivermos também pela graça e não baseado na lei. Senhor, ajuda-nos a examinar nossas vidas e a respondermos se somos filhos da lei ou filhos da graça. Senhor, ajuda-nos a examinar nossas vidas, se cremos que somos filhos da graça, se cremos que somos livres, nos ajuda a respondermos para onde a nossa liberdade
tem nos levado. E assim, Senhor, transforma a nossa vida em uma vida, né, mais semelhante à vida de Cristo, mais próximas do Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.